O senador americano Rick Scott enviou a Lula uma interpelação demandando um pronunciamento sobre as ameaças feitas aos Estados Unidos pelo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que recentemente afirmou que as tropas brasileiras o ajudariam a invadir Porto Rico. O senador apontou: Maduro é um ditador assassino que perturba a paz da região, ao mesmo tempo em que empobrece a Venezuela e oprime seus cidadãos. Essa recente incitação não pode ficar sem resposta. O senador divulgou o texto da interpelação que enviou a Lula. Ouça o texto. Caro presidente Lula, no sábado, 11 de janeiro de 2025, durante a sua posse ilegítima, o ditador Nicolás Maduro convocou as Forças Armadas do Brasil a invadirem o território dos Estados Unidos. Ao clamar pela libertação de Porto Rico, Maduro incitou abertamente uma guerra contra os Estados Unidos, utilizando o Estado brasileiro como meio. A comunidade global já sabe que Maduro roubou esta eleição do povo venezuelano e do presidente eleito Edmundo González, e agora ele recorre a ameaças contra os Estados Unidos e a tomada de cidadãos americanos como reféns. Isso não pode ser tolerado. Eu e o restante do hemisfério consideramos essas declarações de Maduro incendiárias, perigosas e inaceitáveis. Elas representam, no entanto, exatamente quem ele é: um ditador assassino que perturba a paz na região enquanto empobrece ainda mais a Venezuela e oprime seus cidadãos. Tal incitação não pode ficar sem resposta. O hemisfério e, francamente, o mundo merecem uma resposta imediata do governo brasileiro às palavras perigosas de Maduro. Peço que o governo brasileiro responda formal e claramente e informe aos governos do hemisfério qual será sua resposta oficial a essas ameaças. Além disso, exorto que expliquem exatamente como o governo brasileiro planeja abordar a incitação de agressão militar por parte de Maduro na Organização dos Estados Americanos ou nas Nações Unidas. Tenho a esperança de que o governo brasileiro concordaria que qualquer pessoa que tente descartar as palavras de Maduro como mera retórica política deve ser lembrada de que tais comentários são sérios e perigosos demais para serem ignorados. Ademais, o governo do Brasil foi envolvido pela declaração imprudente de Maduro, uma vez que ela sugere que ele acredita que o Estado brasileiro estaria interessado em tal agressão militar. É importante que todos se posicionem oficialmente em relação aos perigos que Maduro representa para a paz e a estabilidade na região e no mundo, dado que ele acolhe os piores inimigos que os Estados Unidos e nossos aliados enfrentam, a saber, a China comunista, a Rússia, o Irã e seus proxies. Cabe a você, assim como a todos os líderes mundiais que prezam pela liberdade, posicionar-se contra as ameaças de Maduro. Ao divulgar o ofício, o senador Rick Scott afirmou: o presidente Lula precisa condenar as ameaças de Maduro contra os Estados Unidos e deixar claro que o Brasil não será usado como um peão nos jogos doentios de Maduro. A deputada americana Maria Elvira Salazar reforçou a iniciativa do senador, dizendo: assim como disse o senador Rick Scott, Lula deve condenar o ditador Nicolás Maduro e seus comentários perigosos sobre o Brasil invadir Porto Rico. Os porto-riquenhos são os únicos que podem determinar seu futuro, não um narcoditador de terceira categoria. O senador Eduardo Girão afirmou: além da queda, o coice, só faltava essa do regime que apoia regime. Acionei também Defesa e Casa Civil. O senador Rick Scott, da Flórida, também enviou um documento hoje cedo, direto do Senado americano, questionando o presidente Lula sobre tal declaração do tirano Maduro envolvendo o Brasil. Sim,
porque os sinais trocados do governo Lula para o mundo democrático são cada vez mais escandalosos, destruindo a belíssima história da nossa diplomacia. Há algo muito estranho no ar. Não se manifestou sobre o sequestro da Maria Corina, mandou representante para a posse do tirano Maduro, mas seu líder no Senado criticou a ditadura. A de lá, é claro. Agora, ajudar Maduro e eventual declaração de guerra aos Estados Unidos é puro devaneio. Eu fiquei estarrecido quando vi o ditador Nicolás Maduro em seu pronunciamento de posse em mais um governo resultante de uma das maiores fraudes eleitorais, fazendo essa grave menção envolvendo o Brasil. Afirmou que fará uma intervenção militar para libertar Porto Rico da influência norte-americana e, para isso, conta com o apoio de tropas brasileiras. Lamentavelmente, repito, o governo brasileiro estava representado nessa posse fraudulenta. Em função disso, questionamos oficialmente para os devidos esclarecimentos, pois esperamos que seja fruto apenas de mais um delírio esquizofrênico desse sangrento ditador que tanto mal tem causado ao povo venezuelano. Paz e bem. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin,
e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org